E aí pessoal, então ó, aula 2 aí da revisão para a Unicamp 2021. Se você não assistiu a aula 1, acesse aí embaixo, vai estar o link na descrição do vídeo e a lista de exercícios que nós vamos estar utilizando. Não esqueça de baixar para acompanhar ou imprimir, com certeza isso vai te ajudar. Vamos dar início então, eu tinha parado na questão número 2, agora nós vamos começar a questão número 3, beleza? Bom, aqui ele conta a história de um ebulidor, gente. Esse negócio aí é meio místico, assim, né? Um vidro, ou pode ser de outro material, tá? Que quando você... ele tem um líquido que tem um calor específico, né? Específico mesmo, tá? Tipo, um calor específico baixo, na verdade, porque quando você aquece ele, o líquido ele se expande, tá? E vai subindo nesse ebulidor, né? E aí aqui até a questão diz, né, que isso tem a ver com a libido da pessoa, né? Tipo, nossa, quanto mais o líquido subir, maior será a sua libido. É a questão que tá falando isso, tá? Isso que acaba vendendo ainda, né, pessoal? Mas tá bom, né? Melhor do que explicar a segunda química, talvez, né, para algumas pessoas. Mas, bom, o que ele quer saber aqui? Ele dá dois gráficos. Na verdade, ele dá duas curvas em um gráfico só. E eu chamo a sua atenção, muito cuidado, a prova da Unicamp, ela gosta muito de análise e interpretação de gráfico. Pode ver que só nessa aula aqui tem dois, tá? E vestibular de um único ano, você imagina, né? Então, com certeza vai ter um gráfico lá para você analisar, e se não tiver, não importa, o importante é você ter o conceito bem consolidado aí para você. E aqui ele utiliza o conceito da pressão de vapor. Pessoal, o próprio nome diz, pressão de vapor. É a pressão que um vapor exerce, simplesmente isso. Então, se tem uma pressão de vapor alta, significa que, nossa senhora, tá com um vapor enorme, beleza? Pressão de vapor baixa significa, então, que, nossa senhora, né? Dá até para dormir que não tem problema. Então, é isso, tá? Pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor que uma substância tem, maior pressão de vapor, significa, então, que ela evapora muito rápido, tá? Ou tem um ponto de ebulição mais baixo, ou significa, então, que você tem mais vapor. Enfim, é esses conceitos aí, beleza? E ele coloca aqui, ó, dois gráficos, tá? E ele pede qual curva, né? Qual substância é melhor para fazer esse ebulidor, tá? Bom, aí no caso, você vai precisar analisar, ó, a temperatura. Por quê, pessoal? Você sempre vai olhar o gráfico de pressão de vapor analisando uma temperatura constante. Por quê, pessoal? Pensa o seguinte, eu tenho dois recipientes, um com álcool e outro com água, tá? Que é muito comum você encontrar essa comparação. A uma temperatura constante, o vapor de álcool tem maior quantidade que o vapor de água. Eu não posso analisar a água a 100 graus Celsius e o álcool a 10, porque é injusto, né, pessoal? Você está em condições diferentes, é injusto você fazer essa análise. Eu tenho que sempre analisar numa temperatura constante para poder comparar. Então você pega uma temperatura constante, ó, sobe no gráfico, vai, sem medo de ser feliz. Pode subir e aí a hora que você bateu aqui no gráfico, você vai olhar a pressão de vapor, né? Então você acha a pressão de vapor. Peguei uma temperatura constante aqui, tá, galera? Qualquer uma. E subi. Você vê que a pressão de vapor do líquido verde, do líquido A, na verdade, é maior. Então isso significa que numa mesma temperatura, o vapor A tem, na verdade, uma maior pressão de vapor do que B. Então, quem que é mais interessante eu colocar nesse ebulidor para enganar a galera achando que é da libido? Mas na verdade é um líquido, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Significa então que eu preciso usar o líquido A, porque ele é mais sensível à variação, ele é mais sensível ao calor, né? Você está numa temperatura ali e ele tem muito mais vapor, uma pressão de vapor maior do que B. Então, lógico, né, pessoal? O A é mais eficiente. Aí ele tem algumas alternativas, né? Isso já elimina duas. E aí ele pergunta sobre a pressão interna no brinquedo, né? Então seria basicamente como se eu pegasse essa garrafinha, tá? Coloquei a mão aqui e suponho que não seja água, suponho que seja um líquido bem sensível à variação de temperatura. Gente, a pressão aqui aumenta, né, galera? Com certeza. Primeiro porque uma parte vai evaporar. E segundo, porque se eu tô mesmo que não evapore, mas aumentando a temperatura já aumenta a pressão, né? Quem lembra aí daquela formulinha manjada, né? PV, NRT, que eu vou colocar KT, beleza?
Quanto maior a temperatura, maior a pressão, beleza? Então, beleza. Então, essa é a questão número 3. Bora para a questão número 4, então. O que diz a questão número 4? Ah, uma questão interessante. Questãozinha número 4. Basicamente conta a história de você comparar entre esquentar uma comidinha aí com gás ou com uma fritadeira elétrica, tá? Ele coloca aqui uma fritadeira de ar, fritadeira a ar, na verdade, beleza? O que é mais eficiente? Ele está pedindo para você comparar. Então ele fala que a fritadeira tem uma potência, se eu não me engano, de 1.400 watts e para aquecer aí determinado alimento levou 8 minutos. Galera, você tem potência, você tem tempo, você tem energia. Energia é a potência vezes o tempo, uma forma que geralmente se estuda em física, mas é lógico, gente, química também trata disso, tá? Então, ó, energia, potência vezes tempo. Pegou a potência, colocou no lugar certo, pegou o tempo, transformou em segundos, né? Eu acho que isso é claro para todos vocês. Você vai chegar em 1.512 kJ. Então, para aquecer esse alimento, eu utilizei 1.512 kJ. Uau, muito interessante. Mas, o exercício fala, mas espera lá, eu também posso usar o gás. Ele utiliza então aqui, galera, C3H8, o nosso famosíssimo propano. Aquele que está aí no gás da cozinha da sua casa, tá? Fica tranquilo. Também tem butano, outros compostos. Mas é isso aí. Então, ele utilizou aqui o propano. Você vai precisar achar a massa molar. Porque eu não sei, né, na prática, como que você mede isso, né, numa casa em condições normais. Porém, ele afirmou que foi queimado 16 gramas de propano. Galera, ele te deu uma equação termoquímica e ele falou que 1 mol de propano libera 2046 kJ de energia. Queimar 1 mol de propano, galera. Aí você calcula a massa molar, 1 mol vai dar 44 gramas. A massa molar 44 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol, significa que eu queimei 44 gramas. Portanto, 44 gramas libera 2046 kJ de energia. Esse sinal negativo aqui, galera, é para indicar a reação exotérmica, tá? Sinal positivo, reação endotérmica. Na termoquímica é assim, simples. Então, galera, só que ele utilizou 16 graminhas de propano. 44 libera isso, 16 gramas, tchus! Aí você faz uma famosa regra de 3, isso vai dar 744 kJ de energia liberados. Ou seja, para eu aquecer o alimento na fritadeira, eu gastei, vamos lá, arredondar aqui, ó, cadê? Eu gastei aproximadamente 1.500 kJ. Para aquecer o mesmo alimento via aquecimento a gás, eu utilizei aproximadamente 700 kJ. Ou seja, eu gastei muito menos energia utilizando o gás do que utilizando a fritadeira elétrica. Então, ó, significa que eu liberei menos energia fazendo aquecimento a gás. Aí o exercício pergunta também quantas vezes que a energia aqui é maior do que essa. Aí você pega 1512 e divide por 744, dá 2 vezes. Ou seja, fazendo aquecimento na fritadeira, eu gastei o dobro de energia para aquecer o mesmo alimento. Então é muito mais vantajoso, né, em termos de energia, você usar o aquecimento a gás, que você utilizou aí menos energia, tá? Mas deu para fazer aí certinho o aquecimento. Aí, galera, vai dar 2 então, né? E o que ele diz aqui, ó? Bom, aí ele fala, né, que o consumo de energia foi maior se empregando. Aí tem as alternativas. Bom, foi maior utilizando a fritadeira a ar e foi cerca de 2 vezes maior que o consumo do fogão a gás. Alternativa D de deu certo. Galera, fazer a última parte desse vídeo, tá? São, nossa, 3 vídeos de revisão. Se ir mal na Unicamp, olha, não sei porquê. 3 vídeos de revisão, tá? Vou fazer o próximo então. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Vejo vocês logo, hein?